Oi, moçada! Vamos retornar aqui a nossa sequência de atividades para que fique bem compreendido a diferença entre permutação, arranjo e combinação. Para a próxima atividade, eu quero que você pause o vídeo e antes de assistir a resolução, que você tente interpretar e descobrir qual desses três casos se aplica para resolvê-la. Vamos lá? Um professor de matemática comprou 2 livros para premiar 2 alunos em uma classe de 42 alunos. Como são 2 livros diferentes, de quantos modos distintos pode ocorrer essa premiação? Para refletir. Será que a ordem faz diferença? Os livros são diferentes, não é mesmo? Então, se a Maria ganhar o livro A e o João o livro B, não é a mesma coisa que o João ganhar o livro A e a Maria o livro B. Portanto, a ordem faz diferença. Nós temos 42 alunos e desses 42, 2 serão premiados. Portanto, trata-se de um arranjo de 42 elementos tomados 2 a 2. Ou então, você pode fazer o seguinte. Coloca 2 marcações, porque serão 2 livros, e para a primeira, qualquer um dos 42 alunos pode ganhar esse livro. Premiado esse aluno, restam 41 opções distintas para entregar o segundo, efetuando a multiplicação 1722. Vamos para a próxima? O número de equipes de trabalho que poderão ser formadas num grupo de 10 indivíduos, devendo cada equipe ser constituída por um coordenador, um secretário e um digitador é. Perceba que aqui haverá cargos. Quando a gente determina cargos, um será coordenador, o outro secretário, o outro digitador. Se mantendo os mesmos elementos, mas a gente muda a função, o desempenho é diferente. Portanto, a ordem faz diferença. Nós temos aqui um arranjo de 10 elementos tomados de 3 em 3. Você pode desenvolver a fórmula do arranjo ou então são 3 cargos. Coloque 3 espaços. Tenho 10 candidatos que podem ocupar a função de coordenador. Escolhido o coordenador, restam 9 para a função de secretário e depois 8 que podem concorrer ao cargo de digitador. Multiplicando, 720 equipes distintas poderão ser formadas. Vamos pensar na próxima? Um juiz dispõe de 10 pessoas, das quais somente 4 são advogados. E ele quer formar um único júri com 7 jurados. O número de formas de compor o júri que tenha pelo menos um advogado é. Vamos parar para refletir aqui. Na minha equipe, eu tenho 10 pessoas. 4 são advogados e 6 não são. Eu quero que haja sempre pelo menos um advogado. Você não precisa fazer nada para garantir que isso aconteça. Sabe por quê? Se a equipe será formada por 7. Desses 7, imagine que eu pegue os 6 que não são advogados. Ainda assim, eu preciso pegar mais uma pessoa e aí eu só tenho advogados. De qualquer forma que você pensar na sua comissão, haverá pelo menos um advogado. Portanto, como é que nós vamos fazer essa composição? Será que é um arranjo? Será que é uma combinação? Simples. Um júri que tem a Maria, o José e o André. É o mesmo júri formado pelo André, o José e a Maria? Com certeza. A ordem aí em que os elementos foram escolhidos não altera o meu júri. Portanto, é um problema de combinação de 10 elementos tomados de 7 em 7. Desenvolvendo, o 10 fatorial fica no numerador. No denominador, eu terei 2 fatoriais, o 7 fatorial e a diferença. 10 menos 7, 3. Desenvolvendo, a gente pode simplificar. O total de júris distintos, 120. Vamos para mais um? Questão que caiu no vestibular da Universidade de Ouro Preto. Vamos ler juntos aqui. No meio da invasão tecnológica que toma conta de nossas vidas, Dona Antônia esqueceu sua senha bancária justamente na hora de efetuar um saque. Ela lembra que a senha é formada por 4 algarismos distintos, essa palavrinha aí é bem importante, sendo que o primeiro número é 5, disso ela tem certeza. E ela também sabe que o número 6 aparece numa outra posição. Qual é o número máximo de tentativas que o banco deveria permitir para que Dona Antônia consiga realizar o saque? Vamos interpretar aqui. A senha é composta de 4 dígitos, então eu coloquei aqui 4 marcações. O primeiro dígito, ela não tem que pensar, ela sabe que é o número 5. Então aqui a gente tem uma opção, ela vai digitar o número 5 e pronto.
Agora, o número 6, ela tem certeza que um dos outros 3 números é o 6, mas ela não sabe onde. Então, a gente tem 3 casos distintos para considerar. Imagine que o número 6 seja o segundo algarismo. Então, aí ela teria uma única opção para digitar. Agora, pode ser que o número 6 esteja no terceiro dígito, pode ser que ele esteja no quarto. Então, a gente vai ter que avaliar caso por caso. Vamos considerar primeiro que o primeiro dígito seja 5 e que o segundo dígito seja 6. Então, eu tenho uma opção aqui, eu vou digitar o número 5. Uma opção aqui, eu vou digitar o número 6. E aqui, quantas possibilidades eu tenho? Ora, nós temos 10 algarismos. Se a senha é composta por números distintos, os 2 que eu já usei aqui não são mais opção. Então, eu teria 8 opções aqui e aqui 7. Multiplicando 56 tentativas. Acontece que ela, a dona Antônia, não sabe se o número 6 é na segunda, na terceira ou na quarta posição após o 5. Então, olha, imagine que o dígito 6 seja aqui. Então, você teria uma opção. Aqui você vai digitar o 6. Para essa casinha aqui, você teria 8 opções e aqui 7. Mais 56 possibilidades distintas. O dígito 6 também pode ocupar a última casinha, ela não sabe. Ela tem certeza de que tem o número 6, mas não sabe em que posição. Então, agora eu vou considerar que ele seja aqui. Então, quantas opções eu tenho aqui? 8. E aqui, 7, multiplicando 56. Em todos esses casos, veja que eu posso ter essa situação, ou essa, ou essa. Na análise combinatória, quando a gente usa o conectivo ou, a gente calcula cada uma das possibilidades em cada etapa e depois soma esses resultados. Então, eu vou somar 56 mais 56 mais 56, 168. Para ter certeza de que ela vai fazer o saque, o banco precisaria liberar esse total aqui de tentativas para a dona Antônia. Bora para mais uma? Júlia deseja viajar e levar 5 pares de sapatos. Sabendo que ela possui em seu guarda-roupa 12 pares, de quantas maneiras diferentes a Júlia poderá escolher 5 pares de sapato para sua viagem? Antes de responder, você precisa se perguntar: a ordem faz diferença? Se a resposta for sim, arranjo. Se for não, combinação. Para e pensa, você coloca 5 pares de sapato na sua mochila. Só que você realiza numa sequência em que suponhamos que você coloca um tênis branco primeiro e depois mais 4 pares. Se depois você formar a sua mala e colocar os 4 pares que você usou antes e deixar o tênis por último, o mesmo tênis, você acha que a sua bagagem, a sua mala vai ter a mesma quantidade, os mesmos modelos? Com certeza, né? A ordem com que eu coloco na mala, se eu coloco os mesmos pares, não vai fazer diferença nenhuma. Quando eu chegar no lugar da minha viagem, eu terei as mesmas opções de escolha. Se a ordem não faz diferença, a gente tem um problema de combinação. Eu tenho 12 opções para escolher e eu vou pegar 5. Portanto, combinação de 12 elementos tomados de 5 a 5. 12 fatorial no numerador e no denominador tenho 2 fatoriais. 5 fatorial e o fatorial da diferença, 12 tiro 5, 7. Desenvolvendo 792 formas distintas de fazer essa escolha. Para a gente encerrar, do cardápio de uma festa constavam 10 tipos distintos de salgadinhos, dos quais 4 só seriam servidos quentes. O garçom, encarregado de arrumar a travessa e servi-la, foi instruído para que a mesma contivesse sempre 2 tipos de salgados frios e 2 tipos de salgados quentes. De quantos modos diferentes teve o garçom a liberdade de selecionar os salgadinhos para compor a travessa, respeitando as instruções? Vamos parar para pensar. Lá, ele tem 10 salgadinhos, 6 são servidos frios e 4 quentes. Na bandeja, o que ele tem que colocar? 2 frios e 2 quentes. Então, se ele coloca, por exemplo, empada e pastel, o pastel e empada, ele colocou com as mesmas opções, né, para os seus clientes. Então, a ordem lá que ele escolhe os salgadinhos não faz diferença. A gente tem uma combinação, então. Dos frios, eu tenho 6 opções e eu vou escolher 2.
escolhi os 2 salgadinhos frios, eu também preciso escolher os salgadinhos quentes. Então, eu tenho que escolher esse e esse, os quentes. 4 opções, eu vou escolher 2. Quando a gente tem na análise combinatória o conectivo e, ele equivale à operação da multiplicação. Então, eu vou desenvolver a combinação de 6 elementos tomados 2 a 2 e multiplicar pela combinação de 4 elementos tomados 2 a 2. Desenvolvendo essas multiplicações, nós temos um total de 90. Então, esse garçom pode compor aí de 90 formas diferentes. Pessoal, espero que tenha te ajudado nessa tarefa de compreender um pouquinho melhor sobre esses campos da análise combinatória. Bons estudos, moçada!